Boa noite a todos. Boa noite. Hoje uma sessão diferente, sem público, mas estamos ao vivo ao Facebook da Câmara na internet. Quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Cajamar. 25/3/2020, às 18h19. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores e anuncie o número de presentes. Boa noite a todos. Aguinaldo Aparecido Camonde Ferreira. Claudinei Lúcio Rodrigues. Éder da Silva Domingues. Presente. Edvilson Leme Mendes. Presente. Eurico Marcos Missé. Presente. Fábio Pontes. Presente. Feliciano João de Oliveira Neto. Iseuda Gonçalves Carnaúba Sintra. Presente. José Adriano da Conceição. Presente. Luiz Fabiano Cordeiro Galvão. Presente. Manuel Pereira Filho. Presente. Marcelo da Rocha Santiago. Presente. Orivaldo Carlos Meira. Presente. Saulo Anderson Rodrigues. Presente. Valdeci Moreira. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Cajamar, declaro abertos os trabalhos da quarta sessão ordinária de 2020, de acordo com o regimento interno da Casa em seus artigos 70 a 85. Está em discussão a ata da terceira sessão ordinária realizada em 11 de março de 2020. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Os balancetes demonstrativos do mês de fevereiro de 2020 do Instituto de Previdência Social e da mesa da Câmara Municipal de Cajamar estão na Secretaria Administrativa. Os interessados podem solicitar as cópias que desejarem. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias. Boa noite. Projeto de Lei Complementar número 4/2020. Autor Danilo Barbosa Machado. Dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei Complementar número 11, de 11 de setembro de 1997, que trata do Conselho Municipal Assistencial Social e o Fundo Municipal da Assistência Social e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2020. Ordem do dia. Projeto de Lei número 10/2020. Autor Danilo Barbosa Machado. Dispõe sobre alteração da Lei Orçamentária Anual número 1795, de 18 de dezembro de 2019, e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Projeto de Lei número 10 de 2020. Ordem do dia. Projeto de Lei número 11/2020, autor Danilo Barbosa Machado, dispõe sobre o controle social do SUS no município de Cajamar, reorganiza o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos gestores da unidade de saúde e das outras providências. Projeto de Lei número 11 de 2020. Ordem do dia. Projeto de Lei número 12/2020, autor Danilo Barbosa Machado, altera o dispositivo da Lei número 1325, de 27 de março de 2009. Altera pela Lei 1590, de 29 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e das outras providências. Projeto de Lei número 12 de 2020. Ordem do dia. Projeto de Lei número 14/2020, autor Danilo Barbosa Machado, disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao município de Cajamar, nos termos da Lei Complementar Federal número 151, de 5 de agosto de 2015, e das outras providências. Projeto de Lei número 14 de 2020. Ordem do dia. Projeto de Lei número 5/2020, autor Valdeci Moreira, disciplina o tráfego de caminhões, cargas e motofrete no município de Cajamar e das outras providências. Projeto de Lei número 5 de 2020. Ordem do dia. Projeto de Lei número 6/2020, autor Valdeci Moreira, dispõe sobre o registro geral animal na cidade de Cajamar e das outras providências.
Projeto de lei número 6 de 2020, ordem do dia. Projeto de lei número 13/2020, autor Carlinhos da Padaria, institui o selo Amigo do Esporte no município de Cajamar. Projeto de lei número 13 de 2020, encaminha-se cópia às comissões dos senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo número 2/2020, autor Aguinaldo Camonge, Pezão, dispõe sobre a outorga de título de cidadão cajamarense a Juan Alonso Ribeiro. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2020, encaminha-se cópia aos senhores vereadores e às comissões. Requerimento número 27/2020, requerendo ao Executivo Municipal que informe esta Casa de Lei se houve estudo de realizar a revitalização da Praça Davi Carlesse Filho, no bairro Panorama 1, distrito do Polvilho. Iniciativa do nobre vereador José Adriano da Conceição. Está em discussão o requerimento número 27 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 27 de 2020, por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 40/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informe esta Casa de Leis, se houve estudo para que os agentes de saúde do PSF cubram toda a área do bairro do Panorama na realização de triagem. De iniciativa do nobre vereador José Adriano da Conceição. Está em discussão o requerimento número 40 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 40 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 42/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informa esta Casa de Leis se a municipalidade possui projeto de drenagem de águas fluviais para a rua Demétrio Pontes, altura do número 140, no bairro do Pununduva, onde todo escoamento é feito pelo imóvel da senhora Marli Teixeira, ocasionando danos na residência da munícipe, conforme justificado no processo administrativo número 2718/2020 e foto em anexo. Iniciativa do nobre vereador Neizão. Está em discussão o requerimento número 42 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 42 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 53/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informa esta Casa de Leis. Primeiro, verificar juntamente com as empresas que prestam serviço dentro do nosso município, disponibilizarem dentro do transporte coletivo álcool gel 70%. Segundo, a intenção é facilitar a higienização das mãos e diminuir a possibilidade de contaminação pelo coronavírus. Iniciativa do nobre vereador Feliciano João de Oliveira Neto. Está em discussão o requerimento número 53 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 53 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 54/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informa essa Casa de Leis, a possibilidade de criar uma central de comunicação que liga o munícipe e a Central da Saúde para as devidas orientações no combate do coronavírus. De iniciativa do nobre vereador Feliciano João de Oliveira Neto. Está em discussão o requerimento número 54 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 54 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 55/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informa esta Casa de Leis a possibilidade de realizar em caráter de urgência esta campanha de conscientização e prevenção ao Covid-19 na cidade de Cajamar, São Paulo, de iniciativa do nobre vereador Carlinhos da Padaria. Está em discussão o requerimento número 55 de 2020. Não. 55 de 2020.
Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 55 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 56/2020, requerendo ao Executivo Municipal informa esta Casa de Leis sobre a possibilidade de retornar o benefício do adicional de salubridade aos seguintes profissionais da área de saúde do município: psicóloga, nutrição, fonoaudióloga, farmacêuticos, técnicos de farmácia, assistente social, entre outros cargos da área da saúde, que foram retirados esse benefício, conforme já solicitado anteriormente ao Executivo via requerimento número 186/2018, e ainda que seja verificada a possibilidade da extensão ao teto máximo de 40% por conta do combate da programação do Covid-19 e todos os profissionais que estão trabalhando contra esta pandemia. De iniciativa dos nobres vereadores Izeuda Gonçalves Carnaúba Sintra e Saulo Anderson Rodrigues. Está em discussão o requerimento número 56 de 2020. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Fabiano Galvão. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os membros da mesa, os vereadores, o público que está acompanhando a gente pela internet. Boa noite a todos. Gostaria de estar pedindo a permissão, senhor presidente, para estar assinando junto esse requerimento de suma importância, não só nesse momento dessa pandemia, mas em outros momentos que esses profissionais têm que ser valorizados o máximo possível pelo poder público. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Izeuda. Senhor presidente, boa noite, meus colegas vereadores e todos os presentes na casa. Não é o primeiro requerimento, não é a primeira indicação que foi feita nessa casa pedindo esse benefício. Veio uma empresa, há uns anos atrás, na Prefeitura de Cajamar, e fez um levantamento nas unidades de saúde, em alguns setores da Prefeitura, e retirou esse benefício, dizendo que não cabia aquele funcionário que lhe dava ou auxiliar odontológico, eu estou vendo a Mariana aqui, auxiliar odontológico, ou mesmo assistente administrativo, as pessoas que convivem, que ficam frente a frente com o paciente. Serviço social, eu trabalhei 35 anos no serviço social, a gente corre o risco, sim, de pegar uma tuberculose, de pegar algum tipo de doença. Então, essa empresa, eu acho que ela não estava bem informada, veio e deu um parecer na prefeitura que não era para pagar, para esses profissionais que eles não tinham direito. Aí vem essa situação que a gente já vem trazendo há algum tempo, pedindo, e ninguém assim se importou, vamos falar a verdade aqui, ninguém deu a atenção devida. Aí chegou o máximo, né, essa pandemia que chegou. Quem está à frente de tudo? Pessoal da saúde, pessoal do serviço social, pessoal da defesa civil. Então, nada mais justo de que, além de dar o benefício para os funcionários, ainda aumentar o valor. É isso, e gostaria também de pedir o apoio aqui dos colegas vereadores para sensibilizar o Executivo Municipal nesse sentido. Muito obrigada. Senhor presidente, a palavra. Palavra, vereador Edinho. Eu não só assino, vereadora, como também eu tenho que reconhecer também, e também, ao mesmo tempo, parabenizar todos os agentes de saúde, principalmente nessa pandemia, porque é um serviço que a gente sabe, todos aqui sabem o que está acontecendo, não só aqui em Cajamar, mas no mundo, e a gente sabe a responsabilidade de cada agente. Então, eu gostaria, sim, de estar assinando junto com a vereadora e com o vereador Saulo. Olá, presidente. Palavra, vereador Manuel da América. Senhor presidente, eu queria pedir a nobre vereadora Izeuda e o nobre senhor presidente, que estão assinando o requerimento junto, em assinar esse requerimento junto, entendendo que é de muita importância para o nosso município e também pelo pessoal que trabalha. E assim eu agradeço aos dois por a iniciativa. Obrigado. Senhor presidente. Palavra, vereador Eurico Missé. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Izeuda, funcionários aqui da Câmara, hoje nós estamos aqui numa sessão atípica, uma sessão sem público, por conta da pandemia, da epidemia do coronavírus, fazendo nossa parte e tentar não ajudar, não contribuir na proliferação da doença. É mais que justo o pedido de vocês, não é de hoje que a vereadora Izeuda briga em prol dessa classe, dos nossos funcionários da saúde, que trabalham principalmente na Secretaria da Saúde, da Assistente Social, também os da Defesa Civil,
Minha esposa, que está aqui hoje, também agradeço a presença dela, a Mariana, que é da Secretaria de Saúde, atende como dentista aqui na nossa cidade. E é um pedido que se faz justo. E agora, diante de toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando juntos, a gente vê, mais do que nunca, a necessidade do pagamento de insalubridade para essa classe que está aí na linha de frente de prevenção, de combate, de identificação dos casos das pessoas que estão sendo contaminadas pelo coronavírus e a outras que precisam ser orientadas de forma a não disseminar mais ainda a doença. Então, tem meu voto, tem meu apoio e eu quero pedir a sua autorização para apoiar e assinar esse requerimento junto com vocês. Obrigado, senhor presidente. Eu peço à secretaria que inclua o nome de todos os vereadores nesse requerimento. Na verdade, como a vereadora Isilda, eu, demais vereadores, todos têm pedido para a classe da saúde aí, nessa questão de insalubridade aí. Foi cortado há um tempo atrás por uma administração que passou aí, contratou uma empresa, fez esse levantamento, como a vereadora falou. Nós não concordamos com isso e estamos aqui cobrando do prefeito Danilo que reveja esse caso aí com carinho de todo esse pessoal da psicologia, nutrição, fonoaudióloga, farmacêuticos, técnicos de farmácia, assistente social, todo o pessoal da classe da saúde aí, que estão na linha de frente a esse combate, mas não só por esse combate. Isso aqui já é um direito que eles tinham, que foi cortado. Então, a gente pede insistentemente que o Danilo olhe com carinho aí esse pedido de todos os vereadores aí. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 56 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 57/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informa esta Casa de Leis a possibilidade de voltar e realizar o casamento comunitário no município de Cajamar, de iniciativa dos nobres vereadores Carlinhos da Padaria e José Adriano da Conceição. Está em discussão o requerimento número 57 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 57 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 58/2020, requerendo ao Executivo Municipal, a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de realizar o serviço de implantação de tubulação de esgoto que passa a céu aberto na estrada João Félix Domingues, em frente ao número 7, no bairro da Olaria, no distrito de Jordanésia. Iniciativa da nobre vereadora Isilda Gonçalves Carnaúba Sintra. Está em discussão o requerimento número 58 de 2020. Só corrigindo, senhor presidente, a palavra. Não é Jordanésia, é Cajamar Centro. Centro. Sim. Palavra, senhor presidente. Essa secretaria que faça a correção. Palavra ao vereador Marcelo do Gás. Gostaria de estar pedindo permissão à nobre vereadora para estar assinando junto esse requerimento, que é de suma importância lá para o bairro da Olaria. Peço à secretaria que inclua o nome do vereador Marcelo do Gás. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 58 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 59/2020, requerendo ao Executivo Municipal, informe a possibilidade de fazer 2 abrigos com coberturas para protegerem do tempo, sol e chuva as crianças, seus pais ou responsáveis, que esperam diariamente os ônibus escolares nas calçadas das ruas Tacararurano, né? No distrito do Polvilho, tendo como ponto de referência para a construção um em frente ao condomínio Coqueiros, número 1800, e outro abrigo em frente ao condomínio das Palmeiras, no outro bloco, número 1600. De iniciativa da nobre vereadora Isilda Gonçalves Carnaúba Sintra. Está em discussão o requerimento número 59 de 2020. A palavra, senhor presidente. A palavra é a vereadora Isilda. Na verdade, eu também queria corrigir esse requerimento, que colocasse para esses lugares e todos os lugares que os ônibus escolares pegam as crianças. É o seguinte,
um pessoal lá, os moradores me chamaram para conversar, e meu assessor foi lá atender, porque está nessa pandemia, eu evitei de ir lá conversar. A situação é a seguinte: hoje nós temos as linhas de ônibus normais, só que os ônibus escolares não pegam as crianças nos pontos de ônibus. Então, dia de chuva, dia de sol, as crianças ficam lá em filinha, tomando sol e tomando chuva, aguardando o ônibus, porque tem um determinado local para elas pegarem o ônibus. É sinalizado o local, é definido. Então, que a prefeitura oficialize isso e faça pontos para pegar as crianças em todos os lugares que essas crianças tomam ônibus. Porque não é justo, né? As crianças ficarem lá na chuva e no sol. É isso, senhor presidente. Palavras, presidente. Palavra, vereador Fabiano Galvão. Senhor presidente, parabenizo a vereadora pelo requerimento e gostaria de estar assinando junto, porque fiz uma matéria baseada mais ou menos no requerimento da nobre vereadora, em relação à cobertura que proteja as crianças que aguardam um ônibus escolar, principalmente aqui na descida do Cimiga. Fica todas as crianças aqui no sol, na chuva, porque o ônibus não sobe, né? Não tem a possibilidade de estar subindo nas casinhas ali do Cimiga, então gostaria de estar assinando junto à nobre vereadora. Eu peço à secretaria que inclua o nome dos vereadores, de todos. Palavra, presidente. Palavra, vereador Manuel da América. Senhor presidente, eu quero pedir permissão à vereadora Zilda para estar assinando esse requerimento junto e lembrar que nessa casa, a pedido meu, de cobrir todas as coberturas do ponto de ônibus, inclusive lá do Parque São Roberto 1, que veio ao pedido junto, e que pudesse cobrir todos os pontos do ônibus que nós temos no nosso município. Por quê? Porque muda completamente o cenário da nossa cidade, ver a cidade toda ela com ponto de ônibus coberto. Hoje eu tive uma alegria em passar no local e ver um caminhão, se não me falha a memória, ali no Povilho de frente ao Dias, cobrindo o ponto de ônibus lá, e o caminhão lotado de ponto de ônibus, que eles estão fazendo já esse trabalho. Eu quero aqui parabenizar o prefeito por atender alguns pedidos e pedir a ele que atenda todos os pedidos que tem feito nessa casa, inclusive o da vereadora Zilda, que eu faço prazer de assinar junto com ela. Obrigado. Só uma réplica, senhor presidente. Eu fiquei sabendo, vereador Manuel, que há algum tempo uma licitação está rodando para fazer os pontos de ônibus específicos onde passam os ônibus de linha. Esses que eu estou pedindo, agradeço o seu apoio, é para que coloque dos lugares onde os ônibus escolares pegam as crianças. É isso. É mais um ponto. Mais uma cobertura. Na verdade, não é ponto, é cobertura. Eu peço à secretaria que inclua todos os vereadores, e foi feita uma licitação para cobertura de ponto de ônibus, inclusive está começando a instalar os pontos de ônibus aí, então é hora de estar cobrando os pontos nos lugares que tem a necessidade aí. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 59 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 60/2020, requerendo ao Executivo Municipal, forma esta Casa de Leis, a possibilidade para que providencie a colocação de 2 redutores de velocidade, faixa de pedestre e toda a sinalização necessária às principais ruas citadas abaixo, localizada no portal dos IPs 2, Distrito do Polvilho. Primeiro, Rua das Orquídeas, colocação de 2 redutores de velocidade na altura dos números 169 e 446. Segundo, Rua das Orquídeas, colocação de sinalização e faixa de pedestre, com início na Avenida dos IPs e cruzamento com a Rua das Calêndulas. 3. Continuando com as devidas sinalizações no cruzamento da Rua Tereza Ribeiro Meira e finalizando as demarcações na Rua Géberas, de iniciativa do nobre vereador Carlinhos da Padaria. Está em discussão o requerimento número 60 de 2020. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Carlinhos da Padaria. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Zilda, aos funcionários desta casa, ao público do Facebook que está nos acompanhando nessa noite, o meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu fui procurado pelo morador Silas
pedindo sinalização na Rua das Orquídeas, no Portal 2, a qual aparentemente parece uma rua não ter problema. Mas eu estive no local, estive olhando e realmente é uma rua que ela vem destacando na questão de acidentes. Então, aproveitando o pedido do morador, do Silas, eu estou passando em requerimento a Rua das Orquídeas e estou passando em indicação as demais ruas, lá do bairro do Portal 2, lá no Polvilho, né? No bairro Portal 2, no Polvilho. Então, assim, peço ao prefeito, ao departamento de trânsito, que olhe com carinho essa indicação, essa solicitação do morador Silas, mas em nome de todos os moradores. Vereador Zilda, aproveitando o gancho do seu requerimento anterior, fica como sugestão aí ao Executivo Municipal, uma vez que compraram bastante abrigos, né, foi adquirido, que pega esses que estão sendo removidos, que estão sendo retirados, porque já está havendo a substituição de alguns, então que possa pegar e instalar em alguns locais, né, se assim for visto com bons olhos, né, em alguns locais onde a população fica ali, tanto os alunos quanto os pais, né? Então, assim, na verdade, fica essa indicação aí ao prefeito Danilo, mais a diretoria competente, lá, a secretaria competente, que estude essa possibilidade. Lá perto da padaria não é diferente, lá acontece tudo aos olhos da gente. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo o vereador Carlinho pelo requerimento, gostaria de estar assinando junto com ele. Incluo o nome de todos os vereadores no requerimento do vereador Carlinhos da padaria. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 60 de 2020, por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 61/2020, requerendo ao Executivo Municipal, diante das constantes reclamações dos munícipes com relação à falta de medicamento de alto custo e de uso contínuo, informa esta Casa de Leis. Primeiro, por que permanece o problema sobre as distribuições de remédios de alto custo e de uso contínuo? Qual a justificativa para a falta de tais remédios? Segundo, solicitamos uma lista atualizada dos remédios de alto custo disponíveis, bem como uma lista dos pacientes que receberem esses medicamentos. Terceiro, se o remédio é de uso contínuo ou alto custo e se os pacientes já são cadastrados, e por que ainda faltam os referidos remédios? Quarto, o problema não é recente, são muitas pessoas precisando de medicamentos e a falta desses remédios está cada dia pior. De iniciativa do nobre vereador Marcelo da Rocha Santiago, Marcelo do Gás. Está em discussão o requerimento número 61 de 2020. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Fabiano Galvão. Senhor presidente, eu tive essa semana passada em algumas farmácias do município para saber como andava a situação, se a situação da entrega dos remédios tinha normalizado e realmente aquilo que é da competência do município já está nas prateleiras, já está sendo oferecido à população cajamarense, porque já foram comprados. Em relação aos remédios do Estado, é um problema quase que crônico, de uma logística que a gente não consegue entender, sempre está faltando. Sempre pede, o município sempre solicita, o pessoal do estoque, as farmacêuticas sempre solicita e está sempre faltando. É incrível como o Estado não consegue mandar o remédio para os municípios. Sempre falta, ou está licitando, ou não tem matéria-prima, ou o laboratório não está fazendo. Alguma desculpa o governo do Estado dá. Aí, para não se bastar isso, senhor presidente, os ministros do STF, os senhores do Brasil, os senhores da lei, proibiram que remédios que foram judicializados, e eu não tenho acesso a um remédio caro, nós não temos acesso a um remédio de contra câncer, os remédios de alto custo, que foram através da justiça, eles proibiram que o Estado forneça. Ou seja,
Nós estamos aqui enfrentando, nesses tempos, essa pandemia. Mas existem outras pandemias que já estão há muito tempo aí. Não entregam remédio, agora arrancaram a única solução, que era entrar na justiça, você salvar a sua vida, e os ministros do STF proibiram, que não é, o Estado não tem mais obrigação de fornecer o remédio que foi através da justiça. Então é uma vergonha isso, é uma vergonha. Parabenizo o vereador Marcelo pela iniciativa, mas o Estado realmente deixa a desejar aos municípios, e hoje a gente vê essa situação que nós estamos nos encontrando, e é um palanque político, o governador todo dia na televisão, e precisa cuidar da nossa gente, do nosso povo, e não é de agora, já faz muito tempo. Obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Zilda. Parabéns, Marcelo, pelo requerimento, e gostaria de pedir permissão para assinar junto. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Carlinhos da Padaria. Gostaria de pedir ao nobre vereador Marcelo para estar assinando o requerimento. Eu parabenizo o vereador Marcelo Lugais pelo requerimento e peço à secretaria que inclua o nome de todos os vereadores no requerimento do vereador. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 61 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 62/2020. Requerendo ao Executivo Municipal, informa esta Casa de Leis qual as providências que estão sendo adotadas para melhorarem a infraestrutura do município com empreendimentos, tanto residencial como industrial, já concretizados. Houve um aumento populacional no município e a infraestrutura, como o do saneamento básico, não acompanhou. E ainda, existem outros empreendimentos que estão em andamento, como, por exemplo, os empreendimentos residenciais Bela Vista, situado em Jordanésia, e Mais Viver, situado no centro. Iniciativa do nobre vereador Marcelo da Rocha Santiago Marcelo do Gás. Está em discussão o requerimento número 62 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 62 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 63/2020. Requeiro ao Executivo Municipal, informa esta Casa de Leis, a possibilidade de efetuar o pagamento de um abono salarial aos servidores e funcionários públicos do quadro da saúde, segurança e outros quadros por serviços essenciais prestados que estão envolvidos no combate da pandemia do Covid-19. E o abono salarial será pago por meio de folha de pagamento suplementar. Iniciativa do nobre vereador Fábio Ponte e Saulo Anderson Rodrigues. Está em discussão o requerimento número 63 de 2020. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo Lugais. Gostaria de estar assinando junto com os nobres vereadores esse requerimento. Eu gostaria de falar um pouco aqui, peço à secretaria e peço aos vereadores que ajudem nós a reforçar esse requerimento. Eu acho que nada mais justo do que esse pessoal que está na linha de frente aí, trabalhando dia a dia, enquanto eles deixam a família deles na casa, fazendo campanha. Enquanto nós estivermos aqui, vocês fiquem na sua casa. Então, acho que nada mais justo a prefeitura possa estar olhando e recompensando esses funcionários de uma forma, com abono salarial. E é isso aí. Peço à secretaria que inclua o nome de todos os vereadores. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 63 de 2020, por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Requerimento número 64/2020. Requerendo ao Executivo Municipal e aos departamentos competentes, junto à concessionária Enel, distribuidora de energia de São Paulo e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, considerando a pandemia do coronavírus Covid-19, a possibilidade de suspensão da cobrança de energia elétrica e de água e esgoto durante o período da quarentena e calamidade pública decretado pelo Executivo do município de Cajamar.
e que também avalie a possibilidade de renegociar contas de energia elétrica e água que estejam em atraso, postergando o risco de corte. De iniciativa do nobre vereador Fabiano Galvão e vereador Pretinho. Está em discussão o requerimento número 64 de 2020. Palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Fabiano Galvão. Senhor presidente, esse requerimento foi feito antes do decreto que saiu a nível federal, né? Ou estadual, se não me falha a memória, para que não corte. Mas tem que ter um entendimento. As pessoas não estão trabalhando. Não só não cortar, elas deveriam nem cobrar, principalmente a Sabesp. Faz um péssimo serviço na nossa cidade. Cobra uma taxa de esgoto que não existe. A Enel, que era Eletropaulo, trocou de nome, deixou a cidade às escuras. Está às escuras. Essas duas empresas, nesse momento, deveriam pôr a mão, pelo menos, na consciência e não cobrar as contas. Não só não cortar. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Na verdade, através do decreto, a gente já fomos atendidos nesse pedido. Eu parabenizo você pela iniciativa. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 64 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Moção de apelo número 5/2020. A Câmara Municipal de Cajamar, por intermédio do senhor vereador Edvilson Leme Mendes, manifesta votos de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Danilo Barbosa Machado, e aos demais órgãos competentes, caminhando-se também para todas as empresas privadas localizadas no município de Cajamar, para que realizem intervenção de medidas ligadas aos cuidados para evitar a disseminação do coronavírus Covid-19, principalmente os setores de logística que operem com grande quantidade de colaboradores aglomerados. A justificativa. Justifica a presente moção de apelo, considerando o atual cenário mundial que estamos vivenciando devido à pandemia do coronavírus, Covid-19. A pandemia do coronavírus tem afetado diversos setores, como escolas, universidade, transporte público, órgão público, comércio, entre outros, fazendo com que o governo federal, estados e municípios adotem medidas diversas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. O cenário é muito difícil e complexo. Vivemos uma guerra contra o vírus, sabemos que a economia está sendo diretamente afetada, mas diante desse cenário é primordial pensar na saúde e o bem-estar de todos. É de suma importância que as indústrias adotem medidas para combater e evitar a disseminação do coronavírus e Covid-19 entre seus colaboradores, principalmente nos setores que pessoas trabalham de forma aglomerada, tais como manter uma distância salutar entre os colaboradores, oferecer equipamentos de proteção, sabonete líquido, álcool em gel, entre outros, aumentar a limpeza e higiene do ambiente de trabalho e que todos os profissionais de grupo de risco do Covid-19 passam a trabalhar no regime de home office, possibilitando a jornada de trabalho reduzida, escalas, antecipação de férias, entre outros. Por fim, é necessário que as medidas sejam tomadas em caráter de urgência para que assim sejam evitados os demais transtornos. Plenário vereador Valdomiro dos Santos, 23 de março de 2020, assinado pelo vereador Edvilson Leme Mendes. Está em discussão a moção de apelo número 5 de 2020. Palavra, presidente. Palavra, vereador Manuel do Américo. Presidente, eu gostaria de pedir ao nobre vereador Pretinho para estar assinando junto com ele e justificando a minha assinatura. A gente sabe que nós temos muitas logísticas no município, muitas delas não dão realmente condições dos funcionários, nessa época que nós estamos passando, de pandemia, para que eles trabalharem. Por que que eu estou pedindo assinar e justificando o que eu tenho que dizer agora a respeito da empresa dos Correios? Porque eu recebi 3 reclamações de funcionário, que eles realmente abandonam os funcionários, não dá condições nenhuma para que eles possam se proteger dessa epidemia que nós temos no país.
Então, eu assino junto com, parabenizo aí o nosso vereador pela moção de apelo e peço que os responsáveis tomem providência para que possa evitar um momento desse que a gente sabe que é tão grave do nosso país, dando condições melhores aos trabalhadores dessas logísticas do município. Assim eu agradeço ao presidente. Obrigado. Senhor presidente, Palavra, vereador Pretinho. queria cumprimentar senhor presidente, a mesa, os nobres vereadores, vereadora Zeuda, funcionário da casa, ao público que nos assiste pela transmissão do Facebook. Agradecer ao Manuel do América, por ter apoiado essa moção comigo. E, na verdade, Mané, 2 reclamações veio realmente do Correios. Os funcionários com medo, que não tem amparo nenhum, não tem um álcool gel em lugar nenhum na logística deles. E eles estão assustados, que simplesmente eles são ameaçados que se não forem trabalhar, eles vão colocar outro para trabalhar no lugar. E a gente sabe da crise que está para vir, e os funcionários, os colaboradores têm medo de perder seu emprego, e eles ficam entre a cruz e a espada. Então, eles não tendo aonde recorrer, então eles vieram me pedir um apoio referente a isso, e eu estou repassando esse pedido ao nosso prefeito, aos nossos secretários que responde essa pasta, para estar nos ajudando esses funcionários que são moradores da nossa cidade. Eu queria pedir o apoio de todos os vereadores, se for possível, para fortalecer isso, porque lá tem muitos funcionários. Eu acho que lá tem bastante, e a nossa cidade, aproveitando o gancho do Correio, que foi a reclamação de lá, de expandir para as outras logísticas também, que nossa cidade é uma cidade que tem muita empresa logística, né? E é muita gente transitando. Então, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, os vereadores. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Fabiano Galvão. Gostaria de parabenizar o nobre vereador e estar assinando junto o vereador. E dizer o seguinte, não foi só dos Correios, da Amazon também eu recebi informação que nenhum tipo de EPI para controlar essa pandemia está sendo fornecido. Ou seja, no Brasil se faz tudo, mas o princípio da isonomia nunca no Brasil é aceito, onde os iguais têm que ser tratados como os iguais e os desiguais na sua desigualdade desiguais. Vou dizer um negócio para você. O mínimo que eles têm que fazer, o mínimo, é dar as condições para que eles possam trabalhar em segurança. É o mínimo. É dar máscara, é dar álcool gel, é dar luva, é o mínimo. É só isso. Nós não estamos falando do barzinho da esquina, não estamos falando de uma empresa pequenininha. Nós estamos falando da maior empresa de logística, uma das maiores, que é a Amazon, que é os Correios. É isso. O mínimo que a gente está pedindo. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo o vereador Pretinho pela iniciativa, muito atento a isso. Também acompanhamos manifestações na frente das empresas. É isso aí. Eu peço à secretaria que inclua o nome de todos os vereadores. Temos que estar cobrando que a prefeitura cobre também dessas empresas, que a gente tenha uma solução o mais rápido possível. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovada a moção de apelo número 5 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Indicações 73 a 91, encaminhe-se. Aquele vereador que quiser fazer o uso da palavra para comentar as indicações, está aberto. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Carlinhos da Padaria. Senhor presidente, em tempo e rapidamente, como eu falei no requerimento anterior, sobre as sinalizações lá das ruas do Portal dos IPs 2, eu só gostaria de comentar a indicação de número 91, de minha autoria, onde eu solicito várias sinalizações, entre eles faixas de pedestre, redutores de velocidade, na Rua dos Lírios, na Rua dos Antúrios, na Rua Valdemar Meira, Rua das Açucenas, Rua Tereza Ribeiro Meira, Rua das Gerbras. Então, senhor presidente, só completando o requerimento e a indicação de número 91, vindo de encontro com a necessidade daquela população. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, presidente. Palavra, vereador Manuel da América.
Senhor presidente, os nobres vereadores dessa casa, do qual eu tenho um grande apreço a todos, a minha grande amiga vereadora Zilda, eu quero aqui falar a respeito do prefeito da nossa cidade. Quero dizer parabéns a ele pela preocupação que ele está tendo com o nosso munícipe a respeito dessa epidemia que nós temos no Brasil. Ele teve a preocupação de colocar o carro na rua, avisando a todos que ficassem em casa. Ele teve a preocupação de colocar no regional mais 20 leitos de UTI. Isso é muito importante para o nosso município. Eu só tenho que agradecer a esse prefeito da forma que ele está se dirigindo nesse momento através dessa epidemia que temos no país. Por outro lado, eu acredito que todos nós tivemos essa responsabilidade de, junto ao munícipe, cumprir com esse decreto que foi criado na cidade. Porque nós somos autoridade do município e não podemos deixar que nosso povo seja realmente atingido com esse coronavírus. Eu tenho meus 62 anos, estou aqui no meu trabalho, porque entendo que aqui eu fui eleito para dar respaldo ao povo pelo meu trabalho que exerço nessa Câmara. Então, estou aqui feliz por esse momento de estar aqui nessa sessão e passando esse recado para a nossa população, sabendo que nós estamos online hoje pela internet. E também quero falar, presidente, que na semana passada, há 15 dias atrás, nós recebemos umas mães daqui do Sítio H, reclamando de recurso... Mas não é a PAI? Da PAI, desculpa, presidente. Da PAI, reclamando sobre o recurso que eles não têm para poder estar dando acolhimento àqueles pessoal que realmente a PAI toma conta. Senhor presidente, saindo daquela reunião, no outro dia, eu recebi a coemenda do deputado Márcio Alvino, uma emenda de R$100 mil, mandando ao meu gabinete para que esse pudesse passar esse recurso para a PAI. Eu já fui até a PAI, conversei com o presidente da PAI, já fui até assistente social, conversei com o secretário, eles já fizeram a inscrição desse documento, e se Deus quiser logo, pode vir esse dinheiro que possa ajudar a PAI do nosso município. A gente sabe, o Pretinho estava lá também, né, vereador? E recebemos as mães, e eu falei realmente que o ano passado tinham mandado R$100 mil para a PAI e tinha perdido através que não tinha um documento para apresentar. Hoje, o secretário disse para mim que fez realmente a inscrição e eles têm condições de receber essa emenda de R$100 mil para a PAI. Então, eu agradeço a todos que estão me ouvindo, a todos os vereadores que aqui estão, e dizendo que é com trabalho que a gente consegue. É só trabalhando que a gente consegue e melhorar essa cidade, nós todos trabalhando junto, fazendo com que o pessoal acredite no nosso trabalho. É importante lembrar que o prefeito, da forma que ele está trabalhando, é muito bonito, mas eu acho que ele também tinha que estar falando do nossos vereadores, do trabalho de cada um, e dizendo que nós estamos aí compartilhando para que nós, juntos, possa realmente respaldar essa epidemia que nós temos nesse país. E assim eu agradeço, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Palavra, vereador Carlinhos da Padaria. Rapidamente, eu gostaria de parabenizar o prefeito Danilo pela atuação dele na questão da saúde, com essa pandemia aí do coronavírus, e ele foi muito rápido, né? Ele também não ficou esperando aí a Deus dará, ele foi muito rápido com as ações, e eu não posso deixar de parabenizá-lo, ele e toda a equipe
da saúde do nosso município. Mas também eu não poderia deixar de parabenizar todos os vereadores que aqui estão. Nós estamos aqui executando o nosso trabalho, a cidade tem que continuar, né, a andar, a crescer, a desenvolver. Aqui nós estamos trabalhando em conjunto com o prefeito, e o Danilo foi rápido, que nem eu falei, mas também hoje eu quero parabenizar o nosso presidente, Saulo, pela iniciativa dele, uma vez que está fechado aqui o plenário, né, ao público, né, está sendo transmitido aí ao Facebook. Então, assim, essa participação da população, mesmo que não esteja aqui corpo físico, eu acredito que muitos estão participando em casa. Então, vereador Saulo, parabéns aí pela iniciativa. Não sei como vai ser as próximas sessões, mas, de qualquer forma, por hoje você recebe os meus parabéns. Se na próxima for assim, dessa maneira, e continuar essa pandemia, eu acredito que continuará sendo transmitido. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras. Não havendo mais matérias pela deliberação no expediente, consulto os nobres vereadores que desejarem que a sessão seja suspensa por tempo de 15 minutos, nos termos dos artigos 76 do Regimento Interno. Não havendo qualquer manifestação por parte dos senhores vereadores, daremos início à ordem do dia. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores e anuncie o número de presente. Aguinaldo Aparecido Camonge Ferreira. Claudinei Lúcio Rodrigues. Éder da Silva Domingues. Presente. Edvilson Leme Mendes. Presente. Eurico Marcos Missé. Presente. Fábio Pontes. Presente. Feliciano João de Oliveira Neto. Iseuda Gonçalves Carnaúba Sintra. Presente. José Adriano da Conceição. Presente. Luiz Fabiano Cordeiro Galvão. Presente. Manuel Pereira Filho. Presente. Marcelo da Rocha Santiago. Presente. Orivaldo Carlos Meira. Presente. Saulo Anderson Rodrigues. Presente. Valdeci Moreira. 11 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 4/2020, autor Danilo Barbosa Machado. Dispõe sobre alteração de dispositivos da lei complementar número 11, de 11 de setembro de 1997, que trata do Conselho Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social e das outras providências. Projeto de lei complementar número 4 de 2020. Quórum, maioria absoluta, discussão e votação única, votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número complementar. Está em discussão o projeto de lei complementar número 4 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei complementar número 4 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Tendo sido aprovado o projeto de lei complementar número 4 de 2020, comparecer, discussão e votação única, dou como lei complementar decretada por esta Casa. Projeto de lei número 10/2020, autor Danilo Barbosa Machado. Dispõe sobre alteração da Lei Orçamentária Anual número 1795, de 18 de dezembro de 2019, e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Projeto de lei número 10 de 2020. Quórum, maioria simples, discussão e votação única, votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número 10 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei número 10 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Tendo sido aprovado o projeto de lei número 10 de 2020, comparecer em discussão, votação única, dou como lei decretada por esta Casa. Projeto de lei número 11/2020, autor Danilo Barbosa Machado. Dispõe sobre o controle social do SUS no município de Cajamar. Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos gestores de unidades de saúde e das outras providências.
Projeto de lei número 11 de 2020. Quórum, maioria simples, discussão e votação única. Votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número 11 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei número 11 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Tendo sido aprovado o projeto de lei número 11 de 2020, com parecer, discussão, votação única, dou como lei decretada por esta Casa. Projeto de lei número 12/2020, autor Danilo Barbosa Machado, altera os dispositivos da lei número 1325, de 27 de março de 2009, altera pela lei número 1590, de 29 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e das outras providências. Projeto de lei número 12 de 2020. Quórum, maioria simples, discussão e votação única, votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número 12 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei número 12 de 2020 por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Tendo sido aprovado o projeto de lei número 12 de 2020, com parecer, discussão e votação única, dou como lei decretada por esta Casa. Projeto de lei número 14/2020, autor Danilo Barbosa Machado, disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao município de Cajamar, nos termos da Lei Complementar Federal número 151, de 5 de agosto de 2015 e das outras providências. Projeto de lei número 14 de 2020. Quórum, maioria simples, discussão e votação única, votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número 14 de 2020. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Eurico Missé. Senhor presidente, quero salientar aqui a importância, especialmente do projeto número 14 de 2020, que nós vamos votar aqui na sequência, e também do projeto de lei número 10 de 2020, que trata sobre a abertura de crédito adicional especial. Projeto esses que vem de encontro à necessidade do município de reverter recursos financeiros para aplicação na saúde. Então, a gente quer deixar claro aqui a nossa parte, não só como cidadão, mas também como vereadores aqui de Cajamar, o nosso apoio no sentido de ajudar a prefeitura, ajudar o poder público a combater a questão do coronavírus, da proliferação dessa pandemia. A gente sabe que está no início e que a situação, quanto mais a gente demorar, quanto mais as autoridades públicas demorarem para agir, mais ela irá se agravar. A gente vê hoje pelo mundo uma situação gravíssima, não é uma gripezinha, nem resfriadozinho, como a gente ouviu no pronunciamento do nosso presidente ontem. A questão é muito mais séria. Nós temos, na última atualização, 463 mil pessoas infectadas pelo mundo. 463 mil pessoas pelo mundo, isso em coisa de 2 meses, que foi o período que a doença vem se alastrando. Mais de 20.900 mortes até agora. Então, não é nada simples, não é nada grave, não tem precedente o que está acontecendo. Não aconteceu isso o ano passado, ou na década passada, e a gente passou por isso. Não, a gente nunca passou por isso, a humanidade não passou por isso, e nós não vamos sair do mesmo jeito que entramos. Ou vamos sair mais fortes, ou vamos sair muito mais fracos e muito mais prejudicados, com perca de vidas, com perca de empregos, com perca de amigos nossos, e isso é algo que a gente tem que se prevenir. A gente tem que fazer a prevenção da proliferação da doença. Nós temos que fazer a nossa parte. O que eu tenho pedido aos meus amigos, o que eu tenho pedido às pessoas que eu conheço, é que faça a sua parte. Colabore com a quarentena. Se você não colaborar com a quarentena, você pode se prejudicar. Mais que isso, você pode prejudicar
uma pessoa que nem sabe. Você pode prejudicar seu pai, seu avô, você pode prejudicar uma pessoa que tenha um problema pré-existente de saúde, principalmente problemas de pulmão, fumantes, pessoas da área de risco, tá certo? A gente tem que fazer a nossa parte, não é de brincadeira, não vai acabar amanhã. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que essa Câmara está sendo responsável. O presidente está fazendo a nossa parte, com relação de restringir o atendimento público, com relação, hoje, houve a destinação dos veículos aqui da Câmara para a Prefeitura, para que sejam usados também aí pela Secretaria de Saúde no combate à proliferação da doença, da epidemia. E eu quero dizer aqui que tem meu apoio e no que eu puder contribuir, o que eu puder fazer para ajudar pessoalmente, como cidadão ou como vereador, eu vou fazer o que tiver no meu alcance para que a gente cesse essa epidemia, para que a gente atravesse essa fase de dificuldade e que a gente saia muito mais forte do que nós entramos, muito mais preparados para a vida que virá após o controle da pandemia. Obrigado, senhor presidente. Para você que está em casa, que está nos escutando, esse projeto 14, ele disciplina o procedimento relativo aos repasses de depósitos judiciais. O que é isso? São pessoas que têm algum processo brigando na justiça em cima de um valor, só que para ele recorrer esse destino, para ele recorrer dessa briga judicial, ele precisa de fazer esse depósito em juízo. Nós temos em torno de quase 3 milhões de reais nessa conta da Prefeitura. A Prefeitura está pedindo para nós aqui autorização para que a gente libere uma parte desse dinheiro para que eles possam estar utilizando aí, conversou com nós, que está com problema na área da saúde, e essa Câmara aqui tem aprovado tudo que o prefeito tem precisado em questão de necessidade da cidade. Então, eu sempre falo que a Câmara tem dado condição ao prefeito para que tudo que está acontecendo na cidade, o vereador não faz nada, não acontece nada. Não, o vereador faz sim, o vereador está acompanhando, o vereador está dando condição do prefeito trabalhar. Então, é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Nenhum dos senhores vereadores... Senhor presidente. A palavra, vereador Manuel da América. Senhor presidente, eu queria, assim, acompanhar as palavras do nobre vereador Eurico, da forma que ele se expressou sobre esse projeto, o que é bacana. Falar também a respeito daquele senhor que diz ser o nosso presidente, em falar que uma gripezinha, uma gripezinha, não fazia medo a ninguém, da forma que ele falou, que não faz medo a ele, não faz a ninguém. É um responsável. Eu tenho um repúdio por uma pessoa daquela. O nobre presidente, nesse momento, não tem capacidade de ser presidente do nosso país, porque ele está indo de encontro ao próprio ministro que ele nomeou lá. O ministro diz que nós estamos aí na beira de um abismo. Aí ele vem dizer que uma gripezinha não faz medo a ninguém, que todo mundo tem que abrir comércio, tem que trabalhar, porque ele acha que se ele foi infectado, porque ele é um atleta, ele se trataria bem da doença. Isso é uma vergonha para o nosso presidente, um que se diz ser o presidente da nossa nação, e uma rede nacional de televisão, em falar que aquele homem falou ontem. É repúdio. Eu acho que toda a Câmara do Estado de São Paulo tinha que repudiar essa palavra daquele senhor que se diz ser presidente do nosso país. Parabéns, meu amigo Eurico, por se expressar muito bem com as palavras, e assim eu digo a vocês que o nosso presidente falou. É lamentável que nós ainda temos no nosso município alguém que vê o vereador por outro lado, de vagabundo, de ladrão, como é diferente, que nessa casa a gente tem que ter responsabilidade. E quando o eleitor sai de casa para votar, que ele escolheu o seu vereador, o seu prefeito, é porque ele está dando direito a ele trabalhar e ele ser responsável pelo cargo que exerce. Muito obrigado, presidente. É um desabafo, mas a gente temos que trabalhar
pelo bem da nação e pelo bem do nosso município, Cajamar. Obrigado. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei número 14 de 2020, por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Tendo sido aprovado o projeto de lei número 14 de 2020, com parecer, discussão, votação única, dou como lei decretada por esta Casa. Projeto de lei número 5/2020, autor Valdeci Moreira, disciplina o tráfego de caminhões, cargas e motofrete no município de Cajamar e das outras providências. Projeto de lei número 5 de 2020, quórum, maioria simples, discussão e votação única, votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número 5 de 2020. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo Dugais. Senhor presidente, hoje nós estamos vendo aqui moção de aplauso ao pessoal da saúde, que eu acho válido, requerimento pedindo melhoras para o pessoal da saúde, mas eu não poderia deixar de estar falando também sobre os caminhoneiros. A gente vai votar um projeto aqui agora, que é um projeto que disciplina os motoristas de caminhões, que disciplina o tráfego de caminhões na nossa cidade. Então, não poderia estar deixando de pedir também um apoio aos nossos caminhoneiros, que a gente, todo mundo sabe. Eu já fui caminhoneiro, eu tenho caminhão, e é uma situação simples. Igual o nobre vereador Fabiano Galvão falou, hoje nós temos uma empresa do porte da Amazon, que é o maior e-commerce do mundo, está instalado na nossa cidade. Se vocês forem lá, o caminhoneiro não tem direito nem de lavar a mão lá. Então, é difícil, é complicado. A gente falar para vocês, eles não têm condições nem de encher o reservatório de água deles para lavar a mão, que o reservatório que tem no caminhão. Então, eu vou pedir, sobre esse projeto que disciplina o tráfego de caminhões, eu estou votando contra, certo? Eu não vou votar a favor, porque, primeira coisa, a gente tem que dar solução para o nosso caminhoneiro. É isso aí, senhor presidente. Nenhum dos senhores vereadores querendo mais discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. 3 votos contrários. Não, 6 votos. 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Tendo sido aprovado o projeto de lei número 5 de 2020, com parecer e discussão, votação única, dou como lei decretado por esta Casa. Projeto de lei número 6/2020, autor Valdeci Moreira, dispõe sobre o registro geral animal na cidade de Cajamar e das outras providências. Projeto de lei número 6 de 2020, quórum, maioria simples, discussão e votação única, votação simbólica. Está em discussão o projeto de lei número 6 de 2020. Nenhum dos senhores vereadores querendo discuti-lo está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado o projeto de lei número 6 de 2020, por 10 votos favoráveis e 0 voto contrário. Tendo sido aprovado o projeto de lei número 6 de 2020, com parecer, discussão, votação única, dou como lei decretado por esta Casa. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda inscrições dos senhores vereadores que desejaram usar o uso da palavra em tema livre pelo tempo de 10 minutos. Os vereadores que desejarem fazer o uso da palavra na tribuna em tema livre pelo tempo de 10 minutos, por favor, faça as suas inscrições. Senhor presidente, gostaria de estar usando a palavra? Só um minuto. Antes de passar a palavra para o vereador Fabiano Galvão, quero deixar claro para você que está aí em casa que nós estamos tomando algumas atitudes aqui na Câmara a fim de estar reduzindo os custos e tem o apoio de todos os vereadores. Nós temos um contrato de carro alugado aqui, onde que todos os vereadores sentamos e discutimos com toda essa crise que está por vir. Abrimos mão desses carros, foi devolvido ontem, 4 carros alocados para a empresa. Estaremos trabalhando aqui em revezamento e mais 4 carros que foi para a prefeitura. Estaremos tendo uma redução
nesses veículos locados aí. Então, foi mandado 4 carros para a prefeitura hoje, com o apoio de todos os vereadores. Agradeço a cooperação de todos, e esses carros vai estar sendo usados na saúde aí. Também gostaria de lembrar que nós temos que ter a responsabilidade de cobrar e conter diminuição desse contágio propagado pelo Covid-19, a fim de poupar nossa saúde e não sermos transmissores desse vírus. Agradeço a todos os profissionais da saúde, todos eles, segurança pública, defesa civil, serviço social, assistência social, serviço funerário, departamento de comunicações, entre outros, que estão trabalhando. Estou em contato diariamente com o prefeito Danilo Joan para que possamos juntos tomar todas as decisões necessárias para a prevenção. Aproveito para agradecer o mesmo por algumas atitudes tomadas rapidamente que começou, já iniciou essas obras. O início dos leitos de UTI no Hospital Regional, vão ser 10 leitos de UTI, mais 22 leitos para atender exclusivamente os pacientes com coronavírus. O aumento do número de funcionários dentro da saúde, carro de som com instruções do prefeito, uma ótima ideia, já que temos bairros afastados, podem existir moradores que ainda não saibam da gravidade, e muitos levam ainda na brincadeira. A Guarda Municipal, fiscalização nas ruas com fechamento de comércio essenciais, utilização dos alimentos que seriam da merenda, elaboração de cesta básica, inclusive para a entrega das famílias que vivem em vulnerabilidade social. Esse é o momento de pensar no coletivo. Penso mais uma vez em compreensão e auxílio de cada um de vocês. Evitem sair nas ruas. Enquanto vereador e presidente da Câmara, a importância de questão de participação popular, não só como cajamarense, mas como todos os brasileiros, eu espero que tudo isso termine o quanto antes, da melhor maneira. Que Deus abençoe a todos e vamos juntos enfrentar essa guerra. A palavra ao vereador Fabiano Galvão. Senhor presidente, eu faço das suas palavras as minhas palavras. Nós temos aqui que agradecer aos profissionais de saúde, sim, aos policiais, aos coletores de lixo, aos caminhoneiros, né, Marcelo? Eles que alimentam as nossas famílias, que trazem os alimentos para a nossa casa, mas principalmente, senhor presidente, fazer um pedido, porque nós estamos em quarentena, aqueles que podem ficar em quarentena, mas muito trabalhador não pode, está indo trabalhar nos Correios, né, senhor Mané da América, está indo trabalhar na Amazon, está indo trabalhar nas empresas de logística, onde é o pior salário que pode ter. E quais as condições que eles dão? É como eu falei, nós não estamos falando da padaria do seu Manel, ou não estamos falando do comerciante pequenininho, que não tem condição de dar EPI. Eles têm condições, são milionários, vieram para a cidade aqui, estão aqui. Tem que cuidar do nosso povo, cuidar dos trabalhadores. Eu recebi muita mensagem em um refeitório, todo mundo junto, sem nenhum EPI. A Urubupungá, as empresas de ônibus, diminuir ônibus, tem que aumentar ônibus para diminuir pessoas dentro de ônibus. Esse é o pedido que a gente faz. As empresas que estão aqui em Cajamar, as empresas que têm contrato com Cajamar, porque quem não cuidar do povo cajamarense não será bem quisto aqui, será considerado inimigo de Cajamar, porque nós não estamos falando de uma brincadeira, nós não estamos falando de nada, é vidas. E vou dizer uma coisa, faço um pedido aqui ao PROCON, que o PROCON atue também, porque tem gente que está abusando, aproveitando da situação e levantando o preço das coisas para piorar a situação que está. Aos comerciantes que estão fechados, me solidarizo com eles, sinto a dor deles, porque eles precisam levar o alimento para dentro de casa. E peço a Deus que isso passe logo. Como Saulo falou aqui, o nosso prefeito
agiu rápido, está agindo rápido. Aqueles que falam que ele está fazendo uma tendinha lá no hospital regional, vão ser os mesmos que vão ver vidas sendo salvas lá. Então, prefeito, muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu trabalho, a todos os vereadores aqui por estarem buscando cada dia uma Cajamar melhor. Muito obrigado, senhor prefeito. Não havendo mais matéria, antes de encerrar aqui, eu quero agradecer a todos os funcionários da Câmara que está aqui junto com nós, o Cuca aqui no som, a empresa Denilson do estúdio aí, que tem transmitindo ao vivo para nós a sessão, a esposa do vereador Eurico, Mariana, os assessores, a todos. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, agradeço a presença de todos e, com a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 19h34.